Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou na madrugada deste domingo 26 com Donald Trump em Kuala Lumpur, a cidade de nome lindo, incrustada na Ásia, na Malásia. E nessa reunião entre os dois líderes, o que transpareceu muito fortemente é a disposição de Trump para fazer acordo com o Brasil, até porque é muito diferente a relação que pode haver entre Estados Unidos e Brasil, e as sanções de Donald Trump têm causado muitos prejuízos ao empresariado estadunidense, que, em última análise, é alguém que, nessa história, um ente nessa história, que ganha muito, mas muito dinheiro no nosso país e que está tendo arriscado todo esse lucro por conta de idiosincrasias políticas de Donald Trump. É diante de tudo isso que Trump fugiu da conversa sobre Bolsonaro, deu uma declaração de que não quer conversar sobre o assunto e, evidentemente, que essa conversa transcorreu sem que o tema Jair Bolsonaro, que vinha sendo apresentado pelo filho dele, pelo próprio, como condição para a negociação, não tem nenhum tipo, minha amiga, meu amigo, de influência no que vai acontecer daqui para frente nas negociações comerciais. Trump deu uma declaração anódina. Não é da sua conta, ele respondeu a um jornalista que o perguntou se o assunto Bolsonaro seria tratado. Mas o que se diz é que foi a única declaração dele e que o tema não foi colocado como condição para nada, muito diferentemente do que disse a família Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, e os outros membros da família, de que libertar o Bolsonaro era a única possibilidade de que houvesse uma negociação das tarifas e das questões comerciais e até da tal lei Magnitsky. Trump deu uma declaração de que gosta do Bolsonaro, ficou triste com o processo penal contra ele, mas isso é uma questão da alçada pessoal dele. O tema não entra na discussão e esse não é da sua conta, do Donald Trump, está sendo lido por analistas, como você vai ver, como, olha, não tenho nada a ver com isso, não é da minha conta. Ele diz que não é da conta do jornalista, porque não é da conta dele também. O Lula, evidentemente, deixou claras balizas para ele de um acordo e colocou também o seguinte: olha, você vai se dar mal se for jogar bomba na Venezuela, invadir a Venezuela, vai ter uma guerra, vai ter venezuelano morto, muito mais venezuelanos mortos do que americanos, mas haverá americanos mortos, famílias que vão receber os corpos do seu filho que estava nas Forças Armadas dos Estados Unidos, chegando com uma bandeira por cima que, na verdade, ninguém quer essa honra em família nenhuma, de parte alguma do mundo, né? É receber um filho, um ente querido, devolvido com honras militares, porém morto. Então aqui, minha amiga, meu amigo, ainda isso tudo se soma à notícia que o jornal Folha de São Paulo veiculou na manhã de hoje, dando conta que, como termina amanhã, segunda-feira, dia 27, o prazo para entrega dos recursos dos réus do núcleo 1, do núcleo crucial da trama golpista, da ação penal 2668, o que vai acontecer é que vai ser julgado sumariamente pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro relator Alexandre de Moraes, e a decisão deve sair mesmo até a próxima sexta-feira
sobre o regime de prisão fechada, que é, na verdade, a decisão da ação penal, na sentença da ação penal 2668, foi dito que o regime seria fechado, né? 27 anos em regime fechado. Então, até sexta-feira, Bolsonaro e outros membros do núcleo 1 da trama golpista vão ter definida a sua prisão, e a ordem de prisão muito provavelmente pode sair até a próxima sexta-feira, segundo o jornal Folha de São Paulo e segundo o cronograma de tudo isso, inclusive acelerando aquilo que se imaginava que iria acontecer. E há inclusive essa notícia no jornal Folha de São Paulo de que, se o Bolsonaro for mandado esta semana para Papuda, a anistia vai ser colocada em votação no Congresso como se fosse mais uma ameaça ao STF. Olha, se você mandar o Bolsonaro para Papuda, eu coloco em votação a anistia, que não vai passar, e que mesmo que passasse não ia mudar coisa alguma, como se o STF inteiro, o ministro relator, estivessem debaixo da mesa, escondidos, com medo de que a anistia fosse colocada em votação. E diante de tudo isso, que Trump evidentemente sabe como é que está o processo, ele disse o seguinte: não tenho nada que ver com isso. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Please go ahead. How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. Really, I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. Please. You're going to hear the new things that will come out. They're not great questions today, I must say. That's sort of boring. Eu entendo que acabou prevalecendo a questão comercial nessa conversa de hoje, ao invés de temas um pouco mais sensíveis, né? Um pouco não, mas talvez bem sensíveis, como a questão venezuelana, por exemplo, né? Ou a própria questão envolvendo aí a lei Magnitsky em relação aos ministros do Supremo. Reunião em que houve perguntas da imprensa brasileira, da imprensa americana, a ambos os presidentes, e depois, a partir dali, foram mais 45 minutos de conversa muito positiva, muito produtiva. Os presidentes trataram de todos os assuntos. O presidente Lula começou dizendo que não havia assunto proibido e apresentou o pedido, renovou o pedido brasileiro de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante um período de negociação, da mesma forma que a aplicação, o recurso à lei Magnitsky, e disse que estava pronto, portanto, a conversar. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo. E hoje mesmo deveremos ter uma reunião, um encontro. Estava presente o secretário de Estado, Marco Rubio, estava presente o secretário Bessent e estava presente também o representante comercial dos Estados Unidos, Greer.
E os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, muito alegre até. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política e do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo se recuperado e voltado, provado sua inocência, e voltado a se apresentar e vitoriosamente conquistar o seu 3º mandato à frente da presidência da República. E estabeleceram, inclusive, que haverá visitas recíprocas. O presidente Trump quer ir ao Brasil e o presidente Lula aceitou também, disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro. O presidente Trump disse que admira o Brasil, que gosta imensamente do Brasil e do povo brasileiro e, portanto, a conclusão final é de que a reunião foi muito positiva e nós esperamos, em pouco tempo agora, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral. Justificativa, isso ficou muito claro naquela carta que o presidente Trump envia para o presidente Lula. Ele começa falando sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro para impor essas tarifas para o Brasil. Isso foi discutido? O que ele falou sobre isso exatamente? Não, isso não foi discutido. A questão do Bolsonaro apareceu, inclusive, antes na entrevista, né, que foi perguntado, mas muito lateralmente. Mas também... Bom, tá tudo muito claro, acho que não tem dúvida alguma, a gente viu a conversa. Houve uma provocação dos jornalistas sobre o Bolsonaro e você viu a declaração do Trump, que diz o seguinte: olha, você não tem nada a ver com isso, e mudou de assunto. E, na verdade, ao dizer que ele gosta do Bolsonaro, ficou chateado com a prisão dele, ele diminuiu muito, mas muito, aquilo que ele dizia antes. O que a gente não pode esquecer é o que veio antes. É isso aqui. A carta de Trump, em que ele diz que tem que liberar o Bolsonaro imediatamente, não é? Ele usa uma palavra imediatamente e fala com muita dureza contra o Brasil, mas tudo isso se transformou bastante. Agora ele quer vir ao Brasil, diz o chanceler, após o encontro dos presidentes na Malásia, e Lula diz que ficou muito feliz com o encontro deles dois, né? Isso já está muito bem explicado, e o único recado de Trump sobre Bolsonaro na reunião com Lula na Malásia foi esse que você viu, dizendo que ficou chateado, ele não poderia dizer outra coisa, né? Porque ele já deu declarações enormes sobre o Bolsonaro, falou em caça às bruxas, ameaçou o Brasil, e tudo isso sumiu diante do interesse comercial e diante também, minha amiga, meu amigo, dos prejuízos que os Estados Unidos tiveram taxando o Brasil, fazendo sumir o café de lá, o suco de laranja, a carne do hambúrguer, produtos que eles compram em grande quantidade. Bom, o fato é que a tarifa e Magnitsky foram temas diferentes. O Magnitsky houve só um comentário do Lula: olha, isso não ajuda em nada, isso vai piorar a situação entre nós e vai dificultar a nossa negociação, e dizendo ao Lula, ao Trump, o seguinte: olha, você tente conter aí os seus ímpetos, aqui a gente só quer negociar e resolver o problema e tratar de dinheiro, e o Trump está pressionado pelos seus financiadores, está pressionado por manifestações como a No Kings, que aconteceu sábado passado, com 7 milhões de pessoas na rua contra ele, e inclusive por conta do aumento de preço e do desemprego que não para de crescer, e as negociações sobre o Brasil com a questão das tarifas. Vai entrar na pauta, por exemplo, o Brasil vender toda a soja que os Estados Unidos vendem para a China, que consome muita soja, bilhões e bilhões, e o Brasil tirou tudo isso do Trump, ou seja, um dos mercados que o Trump tinha, os Estados Unidos tinham mais importantes para a exportação, que é a China, sai e entra o Brasil. E isso também entra na mesa de negociação. Então, hoje mesmo as equipes vão estar trabalhando, porque é diferente de Venezuela e todos os outros países, porque
Muita gente fala que o Trump quer petróleo da Venezuela. O Trump quer lacrar para o seu eleitorado, porque petróleo tem no Oriente Médio de monte, petróleo tem em toda parte. Agora, um mercado como o brasileiro, com 200 milhões de habitantes, a Venezuela tem 30 e poucos milhões de habitantes. O Brasil tem 213 milhões de habitantes, um país industrializado, um país que tem uma quantidade gigantesca de empresas americanas atuando aqui, ganhando os tubos, né? Bom, aí vamos passar para outro assunto que mostra que o Trump simplesmente disse para o Lula: olha, eu gosto muito do Bolsonaro, mas vocês veem aí o que vocês vão fazer, eu quero falar é de dinheiro. As defesas de Bolsonaro foi anunciado semana passada, com a conclusão do julgamento, com o acórdão, né, a decisão final de condenação do Bolsonaro e mais 7 no núcleo 1 da trama golpista. Eles têm até amanhã para apresentar os recursos, os embargos de declaração, que vão ser julgados muito, mas muito rapidamente. Você vai entender por quê. Olha só. Trama golpista, o STF pode julgar possíveis embargos já na próxima semana. E aí você tem essa notícia aqui, veja só. Aliados de Bolsonaro apostam em impulso à anistia se ele for enviado a Papuda. E aí, grande coisa, né? Eles veem como ponto positivo de sua atual situação jurídica o fato de o ex-presidente estar incomunicável. Bolsonaro cumpriu prisão domiciliar, mas a questão é que aqui nessa reportagem diz a certa altura que o Bolsonaro pode ter a prisão decretada nessa semana que entra. Então você veja bem, aliás, Bolsonaro tentam enxergar pontos positivos na sua situação jurídica. É o tal wishful thinking, né? O desejo de que algo aconteça acima dos fatos. O primeiro é a crença de que assim que a sua prisão for confirmada, o que pode acontecer na semana que vem, o apoio popular à anistia subirá, especialmente se ele for enviado a Papuda. Ou seja, o que pode acontecer a semana que vem é a confirmação da prisão dele. Olha, veja só, leia as palavras. A crença de que assim que a sua prisão for confirmada, o que pode acontecer na semana que vem, o apoio popular à anistia subirá, especialmente se ele for enviado a Papuda. O apoio à anistia pouco importa, porque mesmo que na hipótese de que fosse aprovada na Câmara, no Senado, já o presidente do Senado já deu várias declarações de que não passa. E se passar, o STF veta e as ameaças de que o Trump vai fazer e acontecer, vai jogar uma bomba atômica no Brasil se colocar o Bolsonaro atrás das grades, isso desapareceu nessa reunião de hoje, quando o Trump decreta "None of your business".